Bom dia. Iniciamos neste momento o culto mensal acumulado com o Goixoten de Meixo Sama em fevereiro de 2024 na Miroku no Sekai Kyokai Núcleo Musical. Oração da cerimônia do Goixoten de Meixo Sama. Meixo no Kami, Senhor da Luz e Executor Supremo do plano de Deus para a construção do reino do céu na terra. Comemorando hoje o 68º aniversário do vosso Goixoten, rendemos graças a Deus, Criador, por ter vos enviado para cumprirdes a grandiosa missão de purificar o corpo e o espírito da humanidade, preparando-a para o advento da era do dia. Bendito seja para sempre o vosso sagrado nome. Abençoados sejais, por estardes agora liberto do corpo físico, realizando intenso e incansável trabalho de salvação nos três reinos. Reverenciada seja também eternamente a vossa perfeita integração com todos os anjos, santos e iluminados, para que o reino do céu se concretize na terra. Concedei, nesta oportunidade, a todos os mabelitos que de coração o servem, a graça de poderem adquirir elevada espiritualidade, tornando-se assim verdadeiros instrumentos da vossa vontade. Oração Amado Sonorito e oração Zen Desante. Takamaharani kamitsu marimasu, kamurogi kamoromi no mikoto mochi desu bemi oya, kamu izanagi no mikoto, tsukushi do himoka no dachi hana no, udo no awagi hara ni bisogi harai kamo, toki ni narimaseru harai dono, kami tachi moro moro no magamoto tsubi gegare o harai tamae kiyome tamae tomo, tsukoto no yoshi o amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomo ni, ame no fuchi koma no mimi furitatete kikoshi meseto kashikomi momosu. Uya uya shikuomo miru ni, seisou kanzeo bosatsu kododo ni amorase tamai, omyo yorai togeiji, oshimiroku tokashi kuseno mikami donarase tamaite, Daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojo ko kiyome, hyakusei no kuisai shuju no daineigan, komi o joraku ei kono, jupo sekai o narashimete, ufuju no kuroi naku, fukukaze damo narasunaki, Miroku no miyo mitamo, murio muhei no daiji ni, teimara setsu mo matsuro ite, showaku jao aratamari, iashari
人も下脱なし小勢武士ことごとくその志をとぶるなり参戦相互ことごとく三上の糸国になびかいて近中中魚の末までも皆そのところへざるなしまさにこれし美術を世界にて仮曜日がは空に舞い強帝にたなびけば文化福井口に君子神帝玉露そそり立ち伏せの宮方かすみつつ黄金のいらかさんさんといりでいず王権はけにも地獄楽となり五国実りて蔵に満ち砂鳥豊かに雨がした生けとしけろもろもろの選ぎに牙を声はつつ裏裏に道渡り国と国との境なく人草たちの憎しみやいさかいごとも夢と消えいてしかいしかおしなべて魅力の御手にきつされ人の身胸に抱かれ我らが日々のせよにも身落ちを玉いし覚をえせしめげばとみさがえ弱々長く無役に全国を重ねさせ福寿外無用の大孤独垂れさせたまえましませとねいねい重心下座と主起伏はいはいねぎます弥勒を三上守りたまえ先生えたまえ弥勒を三上守りたまえ先生えたまえ名主の三上守りたまえ先生えたまえ名主の三上守りたまえ先生えたまえながらと待ちはえませながらと待ちはえませSalmo de Meixo Sama, Goxoté.
participa desta obra divina. Quem participa desta obra divina sem precedentes deve abandonar o coração estreito. Senhor, louvado sejais pela dádiva da salvação. Como posso retribuir tão infinitas graças? As conturbações e desordens que reinam neste mundo serão extintas com a espada do Cototama. Oração do Reino do Céu e da Terra. Virou pro homem caminho supremo Deus. Virou pro homem caminho supremo Deus. Messias renovador dos três reinos. Salvador da humanidade, construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade, Valdeorei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Que assim seja. Ensinamento de Meixo Sama. Minha luz. Escrevi sobre o budismo muitas coisas que ninguém até hoje havia explicado. Os leitores talvez se surpreendam, mas todo o meu conhecimento eu obtive através da revelação divina. São revelações que não tinham sido feitas até agora devido ao fator tempo. Ainda não se havia chegado ao grande marco de épocas que é a transmissão da noite para o dia, ou seja, o desaparecimento do prolongado mundo das trevas para dar lugar a um mundo esplendoroso de luz solar. Entretanto, embora fosse um mundo de trevas, podia-se enxergar alguma coisa, pois existia a luz da lua e o homem se contentava em ter pelo menos esse pouco. Os ensinamentos de então era de aparente verdade à luz da lua, isto é, o budismo. As coisas não podiam ser enxergadas nitidamente, porque a intensidade da luz da época era cerca de 1/60 da luz solar. Durante a noite é óbvio que nada se enxergava direito, inclusive as religiões. Por isso, os homens se encontravam desorientados e não obtiveram verdadeira tranquilidade. Com a chegada do dia sob a luz solar, tudo sobre a face da terra será exposto e não existirá mais dúvida alguma. Assim, cabendo a mim a missão de criar a civilização do dia, é lógico que eu tenha conhecimento de tudo. Vou aprofundar mais sobre a relação que existe entre a minha pessoa e o mundo do dia. Meu corpo abriga a bola de luz divina conhecida desde a antiguidade pela expressão Nyohoshu, ou seja, Sintamani, minha palavra sânscrita que designa a fabulosa bola do poder de atender a todos os pedidos. Já me referi a isso antes, mas vou explicar mais detalhadamente. Falando-se em luz, os leitores poderão pensar na luz solar, mas não é bem assim. Na verdade, trata-se da união do Sol e da Lua. Então, como a natureza da luz que se abriga em meu corpo é constituída por esses dois elementos extremos, formam-se a trilogia fogo, água, terra, já que o corpo é constituído pelo elemento terra. Mas será que as pessoas comuns são formadas apenas por esse último elemento? Absolutamente. Elas também possuem luz, embora pouca e fraca. Minha luz, no entanto, é extraordinariamente forte. É milhões de vezes superior de uma pessoa comum, ultrapassando os limites da imaginação. Talvez seja infinito, por Meixo Sama. Receberemos Jorei.
ouviremos a música Baianidade no Agogo, cantada por Tatiana Buquerque. Ficaremos agora com as palavras da responsável ministra, Paola Dalva Cacá. Bom dia! Bom dia! Né? Se Tati tem direito de dar uma palhinha, eu também tenho. Né? Não poderia deixar tocar uma musiquinha. Embora não estava programado nada disso. Deixa eu lembrar qual é a música.
simbologia espiritual, dentro do calendário messiânico, é o mês do Setsubum, né? É o mês também do Hichun, né? Na verdade, o Setsubum, ele na verdade é o dia, né? Que Imadaio, que na verdade é o deus Kunito Kotachi no Mikoto, ele é preso, né? Pelos deuses na época, porque era muito justo e correto. E aí Meishu Sama, ele liberta Kunito Kotachi no Mikoto. E Kunito Kotachi no Mikoto no mundo espiritual, ele é Imadaio, né? É o deus do mundo espiritual que julga, né? Todo mundo que morre, então todo mundo acha, né, que vai fazer o que quer durante a vida e que não vai dar em nada. Vamos chegar lá e encontrar Imadaio e dizer, olha, o mundo não gira, ele capota, né? E aí quando você morre, que você vai para o mundo espiritual, que você lidar com ele, mas geralmente é após o 50º dia de falecimento, salvo algumas exceções, né? Aí Imadaio, ele vai aparecer para você da forma como você merece. Ele não tem uma cara fixa, não. Ele aparece para você da forma como você merece. Então, se você é uma pessoa gente boa, legal, ele vai ser gente boa e legal com você. Se você é uma pessoa ruim, ele vai abrir a boca até as orelhas e quando fala, cospe fogo. Isso é a descrição de Meishu Sama, né? Se você é uma pessoa calma, tranquila, bondosa, ele vai parecer calmo, tranquilo e bondoso para você. Ou seja, ele te trata como você tratava a humanidade, né? E o que acontece, né? Dia 10 de fevereiro, nós temos o Goshoten de Meishu Sama. Eu demorei um tempo para aprender essa palavra, Goshoten. Né? O que é o Goshoten? É o aniversário de ascensão de Meishu Sama. A gente tem que tomar muito cuidado. Para a sociedade, Bokichi Okada morreu 10 de fevereiro de 1955. Né? Bokichi Okada. Meishu Sama, nosso salvador, nosso fundador, nosso Deus, né, para os messiânicos, ele ascendeu ao mundo divino. Então, Meishu Sama dizia que ele tinha uma bola de luz no ventre dele, né, que foi otorgada a ele em 1926, né, chamada Citamone, que foi falado no ensinamento hoje. Ele tinha uma atuação com essa bola de luz, mas o corpo físico dele, por incrível que pareça, atrapalhava essa atuação. Então eu já vi em grupo de messiânico, pessoas dizer, porque ele morreu, ele dizia que a expectativa de vida do ser humano deveria ser de no mínimo 300 a 600 anos. Né? Só que, claro, por conta dos remédios, por conta da medicina errada, por conta das falhas que o ser humano comete, isso é impossível. Né? E aí muita gente, porque ele morreu cedo, né? Mas não é que a Meishu morreu tinha 70 e poucos anos. Né? Porque... E na verdade o corpo físico atrapalhava. Então esse texto aqui ele faz parte da programação do culto da Miroku, mas eu quero ler esse texto para vocês entenderem, né, a profundidade que significa o Goshoten de Meishu Sama. Né? Então está aqui. No dia 10 de fevereiro de 1955, às 15 horas e 33 minutos, ocorreu a passagem de Meishu Sama para o mundo divino. Ele se encontrava no solar Nuvem Esmeralda, no bairro de Minakuchi, em Atami, Japão, e estava com 72 anos. No dia 9, exatamente na hora que Meishu Sama terminou todas as suas atividades divinas, ocorreram estrondos misteriosos e mudanças na pressão atmosférica numa vasta extensão, de leste a oeste do Japão. Concluiu-se que a causa dos estrondos era desconhecida. Teria sido um mistério manifestado no mundo natural, prenunciando a ascensão do mestre. Os dedicantes reagiram das mais diversas formas. Ao tomarem conhecimento do falecimento do mestre, tinham uma reação de dor e desconsolo. E não apenas de tristeza. Os que acreditavam que o mestre era fisicamente eterno, encarando-o como um ser que havia superado a morte, jamais poderiam supor que teriam de enfrentar a sua ascensão. É aquilo que nós havíamos falado antes, né? No dia 11, apesar de ser fevereiro, o mês mais frio do ano no Japão, o corpo do grande mestre permanecia quente e seus braços e pernas ainda estavam macios. Os dedicantes hesitavam em colocá-lo no caixão, pensando que a qualquer momento ele viria a reviver e abrir os olhos. Meu maior medo, ser enterrada viva. Aliás, eu acho que é o medo de todo mundo, né? Né? Mas isso se deve à bola de luz que Meishu Sama tinha no ventre dele. Se vocês olharem para essa foto aqui, essa
tirada especificamente para ser colocada no altar. Eu não posso pegar essa foto e botar no meu quarto. Tem uma foto de Meixo Sama no meu quarto, que inclusive foi doação de uma membro afastada. Ela mora aqui perto, em Tororó, e ela quis me doar essa imagem. Né? Mas não é a mesma foto que eu do altar. É uma outra foto que Meixo Sama está sorrindo. Né? Eu tenho uma outra foto, que fizeram uma simulação da luz, o verde dele, que está lá na sala de aula. Né? Mas essa foto especificamente, ela é do altar. E qual é o diferencial dessa foto? Reparem que o centro da foto não é o rosto de Meixo Sama. Reparem que o Meixo Sama, ele é visto de baixo para cima. Né? Então, por que isso? O centro da foto está aqui, ó, gente. A bola de luz que está no ventre de Meixo Sama. Então, isso é que realmente importa. Né? E quando o Meixo Sama ainda permanece quente, é por conta da bola de luz que está alojada em seu ventre. Aliás, dizem que naquele tempo, se você ficasse perto de Meixo Sama num lugar frio, ele funcionava como um aquecedor. Mas ela fica quente. E se os senhores forem parar, claro que não tem nenhuma comparação com o Meixo Sama, mas assim, tem pessoas que emitem calor. Não sei se vocês já perceberam isso. Existem pessoas que quando você entra num lugar, o lugar começa a ficar quente. Ou então você tem uma sensação de calor, né, com ela, calor humano. Né? Isso se deve ao espírito dela também, só para fazer esse link. Né? Ante o inesperado acontecimento, os diretores da igreja realizaram na mesma noite uma reunião de emergência. E, seguindo a vontade do mestre, acolheram Yoshi, esposa do mestre, como segunda líder espiritual. Nessa reunião, ficou decidido realizar o culto de sepultamento no dia 17 de fevereiro e construir o sepulcro sagrado na terra divina de Hakone, para aí enterrar o corpo de Meixo Sama. É importante lembrar o seguinte, no Japão é muito raro, é quase impossível se ter enterro, tá, gente? Lá os corpos eles são cremados. Mas foi feito um pedido na época, né, às autoridades, né, do governo, e deixaram o corpo de Meixo Sama ser enterrado. Foi uma exceção. Mas no Japão os corpos são cremados. Né? Para enterrar o corpo de Meixo Sama. Mais tarde, soube-se que, misteriosamente, o local escolhido coincidia com o lugar que ele dissera a alguns discípulos dedicantes que deveria ser construída a sua morada eterna. Então ele estava passando aí, não, minha morada eterna vai ser aqui. Aí todo mundo achando que ele ia construir uma casa mesmo. E na verdade ali seria o sepulcro sagrado dele. Professora Raimunda, a senhora foi para o Japão, né? A senhora foi lá depois eu quero que a senhora conte para a gente aqui. Com relação à sua ascensão, Meixo Sama sempre dizia: mesmo após minha morte, continuarei manifestando minha luz livremente. Ao contrário, será ainda mais intensa, pois estarei livre das limitações do corpo físico. Meixo Sama, o fundador da doutrina messiânica, partiu para o mundo espiritual no dia 10 de fevereiro de 1955. Esta data representa, na verdade, o instante em que o Senhor da Luz, após ter cumprido sua missão divina de plantar o sólido alicerce para a construção do reino do céu na terra, desprendeu-se dos limites do corpo físico e adquiriu maior liberdade de ação para promover a salvação da humanidade. Todos devem, pois, considerar este dia como um momento especial de prece e reverência em que cada um poderá repensar a sua atitude perante a vida e também pedir proteção e ajuda para viver de acordo com a vontade de Deus. Esse aqui é um texto, né, da própria Miroco, né, que a gente já ouviu falar antes dos cultos, mas eu preferi falar na palestra hoje. Né? Então, o Meixo Sama falava que o corpo físico dele atrapalhava, né, porque a atuação dele é uma atuação divina. Deus é onisciente e onipotente. Né, e com a limitação do corpo físico, isso não era possível. Então, a ascensão dele significa um progresso na obra divina, embora, né, seja doloroso, principalmente para quem conviveu com ele. Que maravilha se eu pudesse conhecer Meixo Sama, né, pessoalmente. Né, já vi ele em sonho, eu tive a intenção de sonhar com ele 2 vezes. Né, mas, realmente, para quem está com ele, é um apego, mas é muito mais importante a atuação dele. Tem o ensinamento Minha Luz, a gente não leu, o ensinamento não está completo no livro, aí não está completo, o reverendo Charles deve ter feito um corte. Mas nesse ensinamento Minha Luz, que é um ensinamento muito longo, Meixo Sama fala que quando ele está confeccionando, né, quando ele está caligrafando, né, as caligrafias, por conta da Citamani, né,
e do sono dele, né, o espírito da palavra que a gente chama de Kototama, né, que também estava no Salmo, as palavras, elas emitem luz, né? E como as palavras emitem luz, muita gente achou que quando o Meixo Sama morresse, os oricários não teriam mais condição de serem feitos, ou eles não teriam a mesma validade. O que é realmente um equívoco, tanto que os oricários continuaram a ser feitos, né, passou-se a fazer cópias, né, das caligrafias originais, e aí, como o Meixo Sama antes consagrava os oricários, né, depois da sua ascensão, passou-se a colocar o oricário no altar para que Meixo Sama, né, representado pela foto, consagrasse os oricários, né? E o poder continua o mesmo. A resposta disso é que continuamos presenciando milagres e mais milagres com a ministração do Jorei. Então, se realmente não tivesse validade, desde 1955 até 2024, né, não teríamos mais nada, né? Então, realmente, isso comprova, né? Meixo Sama, ele fala que em qualquer situação de perigo, você pode chamar o nome dele que ele vem, né? E eu tive duas experiências com isso, né? A primeira experiência que eu tive foi quando eu fui esfaqueada, né? Todo culto eu conto essa história, né? Então, Primeira vez que eu estou... Sério? Dia 16 de setembro de 2019, eu sofri uma tentativa de assalto na Joana Angélica e fui esfaqueada pelo ladrão. Só que o ladrão, além de não conseguir me matar, ele não conseguiu levar nem meu dinheiro competente. Proteção. E aí, quando isso aconteceu, eu pensei que eu tinha tomado um soco. Quando eu fui colocar a mão na cabeça, estava lá um furo enorme. E eu falei, Meixo Sama. Eu chamei Meixo Sama na hora. Eu estava sozinha, não tinha ninguém. Joana Angélica, 10 horas da noite, tudo escuro. Para quem conhece aqui o centro de Salvador, é tudo escuro aqui na Joana Angélica, cheio de saciseiro, né? E aí eu fui andando como se nada tivesse acontecido, com minha cabeça escorrendo sangue. Eu fui até o ponto de ônibus, tinha uns camelões lá, e foram eles que me socorreram. Mas não parecia que eu tinha tomado a profundidade do corte. E eu só percebi a profundidade do corte, não só quando eu peguei, mas que quando eu fui atendida pela UPA, né, que a polícia depois chegou para me levar na UPA, o profissional de saúde, quando olhou minha cabeça, fez... Então, tipo assim, é sinal de que, tipo, com certeza, outra pessoa que tivesse tomado aquele golpe, talvez não resistiria. E não demorou 3 dias, eu estava ensaiando de novo. Eu estava numa época que eu estava apresentando muito, eram várias apresentações. Eu tinha um encontro de corais, eu tinha um evento nacional, na época eu era desde candidato mundial do Brasil. Eu tinha o aniversário do Centro de Saúde Bahia na Câmara Municipal de Salvador. E eu estava com a cabeça furada. Né? E com 10 pontos, né? Porque eu levei 10 pontos na cabeça, né? Então, talvez, será que se eu não chamasse Meixo Sama nessa hora fosse diferente? Né? O ideal é não passar por isso, né? Mas mesmo passando por isso, eu fui, assim, milagrosamente protegida. Ele levou o celular, né? Oi? Levou só o celular, não foi? Não, nem o celular ele levou. Não levou nada. Eu estava com o instrumento, estava com dinheiro, o celular não levou nada. Não matou e não levou nada. E não levou, só fez me dar a facada. Tinha que ter um sinal. Né? Tinha que ter um sinal. Né? E... Sim. Eu queria dar uma interrompida nessa palestra minha para falar que agora o Núcleo Musical e a Miroku no Sekai ganhou uma nova membro. Né? Então chega aqui, Tati, por favor. Pronto. Né? E aí, ela já recebeu de prêmio. Né? Olha, Ricardo, agora todo messiânico se reconhece por causa disso aqui, né? Por causa do Ricardo. Né? Que alegria. Né? E aí, né, o que eu acho mais engraçado... Eu quero tirar foto dessa irmã aí, né? Já recebeu rolê com ela. É atendimento, Né? primeira vez. Ela já recebeu de presente uma purificação braba Vai lá. no dia da droga. Rapaz, ficou de cama, quase não dedicava ontem. A gente limpou a casa sozinha, não foi nada. Ei, Gegel, eu já vou me salvar aqui. Limpamos a casa sozinhas, ela de cama, com a febre, quase 40 graus de febre, chegou uns 38, não foi, Tati?
Então, quase 39 graus de febre. Engraçado que ela ficou com medo e tomou um remédio, e o remédio não baixou a febre dela. Aí quando a gente ministrou o jurei, a febre baixou. Né? E aí, no final do dia de ontem, né? Ela já estava quebrando as plantas para fazer, de goiaba, eu tenho que fazer sozinha, né? E claro que eu não tenho uma qualidade que ela tem, né, Pró? Você tá vendo assim quebrando aqui, é melhor que as minhas, né? Né? E aí, ela disse, não, Paula, mas você tem que cortar essa parte aqui. Eu digo, olha, vem cá, faz aqui para mim. E aí, quando eu pensei, não, a chorrinca você deixa comigo, faz as grandes, que as grandes é que eu tenho dificuldade de fazer. No final, ela fez tudo. Fez tudo assim, quebrando, assim, ficou boa. Né? Ainda cantou no culto. Eu já tinha programado, né, para ela cantar no culto. Eu também tinha chamado mais 2 atrações para o culto de fevereiro. Mas, infelizmente, as 2 atrações não vieram. E Tati purificando, eu falei, nosso culto vai ficar sem arte. Né? Eu tentei até pegar algo, mas não dava tempo. A preparação para o culto foi muito intensa, né? Justamente porque ela adoeceu. E eu falei, poxa, não vai ter tempo de ensaiar nada. Você vê que eu toquei, assim, via carnaval mal tocado, né? Só para dar aquela representada. Porque não deu tempo de ensaiar nada. E aí eu falei, não, se ela pode dedicar na locução, ela pode cantar. Deixa eu pegar ela aqui. E foi bonito. Cantou afinadíssima. Não teve nenhum problema. A gente ainda conseguiu jogar duro aí na... Então, parabéns. Como é que você se sente agora fazendo parte? Olha pra lá, pra câmera. Na verdade, eu sempre me senti fazendo parte. Já se sentiu... Eu já na harmonia que esse negócio. Já me sentia fazendo parte. Naturalmente, eu já me sentia membro, né? Então, para mim, foi receber a luz, foi bom, né? Mas eu Só que agora você vai sair do banquinho pra cadeira. né? Sair. É bom. Você tem que receber, acabou. Agora agora, só ministrar. Isso para mim é muito bom. Eu já era reikiana, então para mim é bom trabalhar com... Trabalhar, né? Fala. Poder dedicar, exatamente, para o bem, né? Sim. Na verdade, a primeira coisa... E como foi que ela contou? Eu quero saber essa experiência. Então, na verdade, Tasha ela recebeu uma graça na vida pessoal dela. Não sei se ela vai querer falar ou talvez não. Não precisa falar graça, mas pelo menos... Quer falar? Na verdade, assim, não foi só uma graça. Eu senti várias coisas, né? Para mim, as coisas foram melhorando. Então, a gente vai, naturalmente, sendo grata e dedicando. É uma coisa natural, né? Você percebe que você está se doando e recebendo. Então, a gente vai fazendo cada vez mais e por livre e espontânea vontade, sem pressão, sem pedir. Paula nunca me pediu, eu sempre me ofereci, né? Muito pelo contrário. Às vezes ela ficava, não vai fazer isso, não, mas eu vou fazer, eu quero fazer, né? E sempre vim dedicar e para mim foi muito bom, né? As graças vão entrando em nossa vida e a gente só vai percebendo, talvez depois, assim... Depois vai despertando, né? Despertando. E na verdade, eu só te apresentei o hall de entrada, né? Foi. A casa você ainda vai conhecer, né? Isso aí vai ser mais lá em cima. Ainda tem muita conhecida. Sim. Na verdade, Tasha ela recebeu uma graça na vida pessoal dela e eu disse, olha, eu acho que está na hora de você retribuir isso. E era uma coisa que ela estava passando dificuldade há muitos anos, né? Se um dia quiser relatar, ela pode até relatar um dia. E aí, muito antes disso acontecer, dessa graça que ela recebeu, ela já se sentia atraída para me dedicar aqui nos cultos. E tinha coisa que eu ficava assim, olha, como você não é bíblia, eu não quero que você se sinta uma obrigação de fazer. Né? Ela ela até ficava ofendida quando eu não deixava ela fazer. Dava até briga. Eita, calma. Né? E aí, quando passou, ela recebeu o Ricardo e disse, olha, agora a partir de hoje, a ministra Paola é mais rigorosa. Né? Porque o frequentador, o visitante, ele não tem obrigação nenhuma, né? Ele não entende, materialmente falando. Espiritualmente, a gente sabe que traz para cá todas as pessoas que vieram aqui de primeira vez, todos os convidados que vieram, a gente sabe muito bem que quem trouxe foi até passado, né? A gente não é besta, né? Mas a gente faz de conta que não tem responsabilidade nenhuma. Veja quando você quiser, quando você puder. Né? Agora só não venha marcar para depois não vir. Que aí até fora da igreja a gente fica chateado. Você marca um encontro com uma pessoa, a pessoa não vai. Aí esse programa para aí, a pessoa não vai. Né? Então, assim,
cobra, na verdade eu não cobro a frequentador de primeira vez, mas como se torna membro, eu passo a cobrar. Eu passo a cobrar postura, eu passo a cobrar que venha fazer as práticas básicas, vir dedicar no culto. É o mínimo para que ele possa manter a chama da espiritualidade. Leitura de ensinamento, ela ensinando Leitura certo. de ensinamento, né? E aí quando ela veio, eu falei, olha, vou te dar aula então, e você vai passar por uma entrevista comigo. E nós devoramos o livro Novos Tempos, né? A gente também fuçou por outros livros também, mas Novos Tempos foi o principal, que a gente estudou todos os ensinamentos um a um, né? Debatemos, conversamos, e no dia da entrevista eu fui bem clara com ela. Minha primeira pergunta foi: você está na fé messiânica porque eu quero ou porque você quer? Porque se a gente separar um dia, você vai continuar na fé ou você vai embora? Né? Como é que fica a Meixo Sama na sua vida? E ela deixou bem claro que é independente. Né? Então, eu digo, aí dá para tocar. Eu tô louca meio santo. Eu não tenho compromisso com ele. Né? Não pode vincular uma pessoa. Tem uma frase de um reverendo, eu não sou muito fã dele não, mas uma frase muito certeira dele, que é o seguinte: quem sai da igreja por causa das pessoas não encontrou com o Meixo Sama. É verdade. Né? Então, o meu vínculo tem que ser com o Supremo Deus, com o Meixo Sama. Por exemplo, ela pode até não vir mais para o núcleo um dia, mas ela tem que ter o vínculo dela com o Meixo Sama. Ela desde o jeito O dela. vínculo dela com o mesmo santo. Entendeu? Esse é o cara mesmo santo, é verdade. Então, parabéns. Parabéns, né? Isso aí. Leva essa experiência, tem experiência do mundo inteiro lá. Pro, vem cá, Pro já é presença, já é freguesa aqui. Não importa com o meio santo. Esse meio santo é igual, eu já fui, viu? Pro, fala aqui pra gente, rapidinho aqui. Sim. Vem cá, fala aqui. Eu vou precisar de sua ajuda aqui. Sim. Conte pra gente que você foi pro Japão, né? Tudo. Como foi visitar o sepulcro sagrado de Meixo Sama? Houve uma reunião lá com os caravanistas, certo? E quando chegamos lá no túmulo, oramos. E tem ele e ela, né? E agora E daí só foi enterrada com ele também. e a filha. Essa vai ser. Fizemos uma oração a respeito e pela dedicação dele, trabalho dele, entendeu? E fomos embora. Não demora muito lá não. É rápido. Né? E a senhora chegou a ter mais detalhes sobre a questão da ascensão, do enterro? Lá não. Poucas Não? reuniões. Uma dedicação. Poucas reuniões. Tivemos Natame, Rafone e outro. Poucas reuniões. É tudo muito rápido. Né? É porque é muita coisa para Muita visitar. coisa, Você chegou para a escola que ele estudou lá? Não, também não. Fomos para o museu que ele... O Museu de Arte, né? O Museu de Arte de Racone. Ele Ah. construiu. Sempre vindo aqui nos cultos, né? E atrás das pessoas, teve um dia que uma pessoa me parou na rua, vem cá, onde é que é o núcleo? Teve uma pessoa daqui do Toró que me perguntou, Venham, vamos lá. né? Ela chama todo mundo. Senta aqui, Pro, O obrigado. meio do samba dela é igual o meu. Com certeza, né? A briga entre os homens, não é com o meio do samba. Vamos aprofundar aqui um pouco, já vou encerrar a palestra, agora deixa eu só aprofundar aqui sobre o ensinamento do mês, né? Então, o reverendo Charles, né, que escolheu, fez uma curadoria junto com o reverendo Roberto. E como é que ele está? Ele também, você sabe que agora a sede da Miroco, ela mudou para Nova Iguaçu, né? O reverendo Charles conseguiu um terreno 2 vezes maior do que a original, várias vezes maior, acho que mais de 2 vezes maior que o original. E agora a sede da Miroco no Secai, ela está em construção. Então eles estão limpando tudo. Tem um valor aí para levantar as paredes, para fazer o alicerce, para pagar os caminhões. Ele colocou no grupo da Miroco. Quem quiser, quem tiver interesse de doar valores para ajudar na construção da sede, a chave Pix ela está com o reverendo Charles, né? Deixa eu pegar meu celular aqui. Eu já falo qual é a chave Pix do reverendo Charles. E aí quem tiver interesse de doar qualquer valor, né? Que vai precisar muito de ajuda, pode fazer a doação aqui para a chave Pix dele. Eu quero saber, eu dou para você, eu não tenho nem Pix. Mas é só para quem tiver interesse assim. E aí eu tenho. O Pix é 21 DDD 96577 3900, né?
ele colocou aqui os valores. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque de memória eu não tenho. Mas se eu olhar aqui, eu acho... Peraí, gente, eu já... Aqui. O rapaz cobrou 5 mil para fazer o alicerce. Depois vamos precisar de mais 2 caminhões de aterro, R$500 cada. Depois vamos fazer o orçamento do levantamento das paredes. E por fim o telhado. Já tem inclusive um projeto que foi feito pela ministra Keila. E eu gostei bastante. Tem uma parte da... Eu vou botar no bolso, né? Que eu preciso de novo, né? Tem uma parte, inclusive, do projeto que ela fez que eu achei muito interessante, porque tem uma coluna, não sei se você lembra do Japão, que é um negócio assim. Sim. Cara, eu achei muito genial aquilo. E é claro que eu já fui metendo logo o bedelho, perguntando, vem cá, o coral vai ficar onde? O coral vai ficar onde? Já comprei logo uma briga. Mas está muito legal mesmo. Eu conto com todos vocês, né, para ajudar. Eu também estaria ajudando, para que a gente possa construir a nossa sede, né, em Nova Iguaçu. E mais importante do que construir a nova sede, né? Paulo, o que é mais importante do que isso? Formar novos membros. Encaminhar pessoas. Porque, olha só, a Miroco, se ela tiver 3, 4, 5 pessoas, como é que a gente vai construir uma sede com esse valor gigante? Agora, se a gente formar muitos membros e encaminhar muitas pessoas, o donativo vai aumentar. Se o donativo aumentar, a gente consegue cobrir esse valor. É igual o que todo mundo fala, né? De pouquinho em pouquinho, a galinha enche o papo. Então, se a gente pega esse valor todo, por exemplo, 5 mil que ele cobrou para o alicerce, se a gente fizer 100 membros, vai ficar 50 conto para cada, né? Eu não sou boa de matemática, não. Mas vocês entenderam, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre o ensinamento do mês, né? O Minha Luz. Então, o Mestre Sama está falando desse ensinamento da dimensão da luz dele, né? A luz que está na bola de luz Sitamani, né? Que foi otorgada a Mestre Sama em 1926. Antes dele receber a revelação no Monte Nopalguiri, né? Que já foi em 1931, né? Foi no dia 25 de dezembro de 1926, na época. E aí ele teve consciência de todos os acontecimentos do presente, do passado e do futuro, né? E aí, com essa bola de luz, ele consegue fazer com que Deus o utilize livremente. Ele fala, pensa, ouve tudo por vontade do Supremo Deus, né? E aí, ele fala assim, né, no início do ensinamento: escrevi sobre o budismo muitas coisas que antes não havia explicado, né? E aí, deixa eu só pegar aqui o ensinamento, fazer isso aqui, eu queria fazer essas pontuações. Escrevi sobre o budismo muitas coisas que ninguém até hoje havia explicado. Os leitores talvez se surpreendam, mas todo o meu conhecimento eu obtive através da revelação divina, como eu havia falado. São revelações que não tinham sido feitas até agora devido ao fator tempo. Tem uma passagem de Mestre Sama falando que Sakyamuni, quando ele atingiu o estado de Kenshin-jitsu, já falamos sobre isso em outros cultos, ele ficou feliz e ao mesmo tempo ele ficou triste. Por quê? Por que ele ficou triste? Porque ele concluiu que tudo aquilo que ele tinha feito até aquele momento, na verdade, tudo era da noite. Que ainda ia vir a era do dia. E naquela época não se podia falar sobre essas novas verdades que Sakyamuni descobriu chegando ao Kenshin-jitsu. Por quê? Porque naquela época a luz era 1/60 avos da luz solar. 1/60, 1/60 avos, né? Como vocês querem interpretar. Então, a luz da lua é 1/60 avos da luz solar, então não podia se falar muito. Tem até uma passagem de Jesus que ele fala assim: muito tenho a vos dizer, mas não entendereis ainda. Não podia falar, se naquela época Jesus Cristo falando um pouquinho, foi crucificado. Imagine se Sakyamuni abrisse a boca para falar, porque ele viu no Kenshin-jitsu. Embora Jesus também atingiu o Kenshin-jitsu no deserto, né? Então, era muita coisa. E aí, embora fosse um mundo de trevas, podia-se enxergar alguma coisa, pois existia a luz da lua. E o homem se contentava em ter pelo menos esse pouco. Os ensinamentos de então eram de aparente verdade da luz da lua. Aparente verdade, ou seja, muita coisa que se achava correta naquela época, viu-se que não era correto, né? E o homem se contentava com a coisa, como aqui, as coisas não podiam ser enxergadas nitidamente, porque a intensidade da luz da lua era uns 60 avos da luz solar. Durante a noite,
é óbvio que nada se enxergava direito, inclusive as religiões. Por isso, os homens se encontravam desorientados e não obtiveram a verdadeira tranquilidade. Com a chegada do dia, sob a luz solar, tudo sobre a face da terra será exposto e não existirá mais dúvida alguma. Assim, cabendo a mim a missão de criar a civilização do dia. É lógico que eu tenha conhecimento de tudo. Vou aprofundar mais sobre a relação que existe entre minha pessoa e o mundo do dia. E aí ele começa a falar da Citamani, né, que já falamos anteriormente. Né? Tomemos como exemplo as letras do Omamori que tenho escrito quase diariamente, são o Hikari. Hikari significa luz, é o que você tem no peito. Komyo, luz divina, é o que tem nos ministros, né? Ou então mesmo qualificado também recebe como. E Daikomyo, grande luz divina. Quem tem geralmente é ministro adjunto ou everento, né? Colocando junto ao corpo, manifesta-se imediatamente a força capaz de conseguir curar as doenças. Isso se deve à força da luz irradiada da palavra escrita por mim no Hikari. Entretanto, nunca precisei rezar ou fazer qualquer coisa especial para escrevê-la. Simplesmente escrevo rapidamente, palavra por palavra. Levo em média 7 segundos em cada uma e escrevo facilmente cerca de 500 por hora. Com apenas essa folha de papel, milhares de doentes podem ser beneficiados. Doravante, mesmo que eu conceda milhares ou milhões de Hikari, o efeito de cada um será o mesmo. Né? Tem uma passagem que a professora Raimunda deve ter visto no Japão. Se ela chegou a visitar o lugar que Mestre-sama caligrafava? Não? O lugar que Mestre-sama caligrafava? Aí era assim, Mestre-sama caligrafava... Na caravana que eu fui, não, porque agora Não? tem várias caravanas. São várias caravanas, né? E aí, Mestre-sama caligrafava e tinha um discípulo que puxava. Puxava, pá. Puxava, pá. Sim. Puxava, era assim. E aí, acho que teve alguém que errou alguma coisa, ou derramou a tinta, teve alguma confusão dessa. E aí, Mestre-sama falou assim, sabe quantas pessoas deixaram de ser salvas por causa de um juízo seu? Né? Verdade. Então, era muito profundo. Né? O tempo de Mestre-sama era extremamente precioso. Aliás, né, se em inglês é pontual, o messiânico ele tem a obrigação de ser pontual segundo Mestre-sama. O ensinamento difícil de praticar, né, gente? Não é difícil, mas a gente tenta, né? Mestre-sama fala que o minuto que você toma aqui no mundo material pode ser muito mais no mundo espiritual. Né? Então, aquele tempo que deixou de fazer o Hikari representou a não salvação de várias pessoas. Né? E aí, continuando. Levo em média 7 segundos em cada um, escrevo de 500 por hora, com apenas essa folha de papel, milhares de doentes podem ser beneficiados. Doravante, mesmo que eu conceda milhares ou milhões de Hikari, o efeito de cada um será o mesmo. Creio que com isso poderão compreender o quanto é poderosa a força da minha luz. Possuindo tal força, não há nada que eu desconheça. Como os fiéis sabem, nunca tenho dificuldade em responder qualquer pergunta que me é dirigida. Recebo frequentemente telegramas de pessoas que estão sofrendo em locais distantes, solicitando-me auxílio, e muitas obtêm a graça apenas com esse pedido. Isso ocorre porque no momento em que tomo conhecimento do problema, minha luz se subdivide e liga-se a essa pessoa. Assim, através do elo espiritual, ela recebe a graça. Dessa forma, é uma luz extremamente valiosa e eficiente, pois pode aumentar milhões de vezes e alcançar qualquer local, por mais distante que ele seja. Para maior compreensão, a luz irradiada de mim é como se fossem balas de luz. A diferença entre ela e uma bala de fuzil, por exemplo, é que esta mata, mas eu dou vida às pessoas. Aquela é limitada, ao passo que eu sou infinito. Né? Então, tem uma foto, assim, dentre muitas fotos que eu já vi divulgadas na internet, de situações espirituais ocorridas dentro dos templos messiânicos, né? E aí tem uma foto de vários feixes de luz saindo assim. Vários, como se fossem vários vagalumes, assim, sabe? E ali, um que relataram, eram os pedidos de oração, que aí ia recebendo luz ali, né? Então, por isso que eu falei mais cedo daquela situação. Se você chamar o Mestre-sama, ele vem. Né? Porque pelo lado espiritual chega. Já teve situação até... E eu digo que o ministro também tem essa atribuição também. Às vezes você está com um problema grave. Aí a pessoa fala assim... Poxa, mas já são 3 horas da manhã, velho. Como é que eu vou falar com o ministro tal? Vou incomodar ele. Mas se você botar no zap dele, hoje em dia temos tecnologia. Se você manda pro zap dele a mensagem, mesmo que ele não visualize...
o guardião que está com o ministro, né, porque o ministro é representante do Meishu Sama, ele escuta e às vezes até resolve. Isso eu sei porque uma vez eu estava com um problema urgente para resolver, e era alguma coisa relacionada provavelmente a problema espiritual, porque eu sempre procuro o reverendo Roberto com esses problemas. E aí ele não visualizou a mensagem. Mas ele falou, não se preocupe, porque com certeza Meishu Sama atendeu. Né? Então, às vezes a gente é muito materialista. Ah, porque o ministro A não compreende, o ministro B não compreende. Porque às vezes a gente acha que Deus não está ouvindo nossas preces ou usando aquela pessoa como instrumento, e Deus está ouvindo tudo que a gente está falando. É por isso que a gente também tem que estar a serviço de Deus, porque Deus está sempre a nosso serviço. Né? Uma vez eu estava no Jore Center, né, porque eu dedicava na Messiânica, e aí teve um dedicante que falou assim, era final de ano, tá? Dezembro, janeiro. Ah, eu tô de férias, então eu não vou comparecer aí, não, porque eu tô de férias. Aí eu fiquei pensando comigo, e Deus tira férias? E olha que eu não era ministro nessa época, eu era membro. Mas eu fiquei pensando, porra, ele tira férias. Mas vem cá, será que Deus, quando ele está passando um perrengue, quando ele está sentindo uma dor, quando ele está passando uma situação de perigo, será que Deus diz assim, eu estou de férias, viu? Estou em recesso. Será que ele fala isso? Né? Então, se Deus não tira férias, por que a gente quer tirar férias com ele? Né? Continuando. Claro que assim, dentro do contexto da igreja, por exemplo, eu dei recesso aqui no Núcleo. Mas é porque, nessa época, muita gente fica em possibilidade de comparecer. Tem pessoas que têm família, né? Tem pessoas que têm família que não é messiânico e tudo mais, e a gente dá esse tempo. Né? Mas eu nunca deixei de fazer um culto mensal por causa disso, por exemplo. Fiz meu culto de janeiro, fiz meu culto de fevereiro. Né? E aí, continuando. A diferença entre ela e uma bala de fuzil, por exemplo, é que esta mata, mas eu dou vida às pessoas. Aquela é limitada, ao passo que eu sou infinito. A explicação acima corresponde apenas a uma pequena parte da minha força. Não é fácil explicá-la totalmente. O ideal seria que os leitores acompanhassem atentamente o trabalho que vou realizar daqui para frente. Pessoas com certo grau de inteligência poderão entender até determinado limite. Do ponto de vista da fé, as pessoas compreendem de acordo com o nível espiritual. E por isso, o melhor a fazer é polir a alma e deixá-la sem máculas, pois aí terão sabedoria para compreender perfeitamente o meu grande poder. 25 de maio de 1952. Isso aqui é interessante, né? Às vezes a gente está estudando ensinamento, a gente está na fé, e a gente fica insatisfeito porque A ou B, às vezes até alguém superior a gente, né? Um ministro, um reverendo. Essa pessoa não tem compreensão disso aqui que está escrito, não. Mas às vezes a pessoa não tem compreensão porque ela não chegou no nível de entendimento que você chegou, e você tem que respeitar esse momento dela. Assim como um membro, um frequentador também. Quando eu abri o núcleo musical, eu tinha um núcleo mais cheio naquela época, e eu tinha uma dificuldade muito grande de lidar com a falta de entendimento dos meus membros. Tinha pessoas que eu fico, gente, essa pessoa não dá ensinamento também. Eu não estou entendendo o que eu estou falando com ela, mas e às vezes eu brigava com essa pessoa, às vezes eu discutia, porque eu queria salvar aquela pessoa, eu queria ajudar. Tinha casos de pessoas que estavam sofrendo aqui, e eu queria definitivamente que essa pessoa parasse de sofrer. Mas ela não tinha capacidade de entender a minha orientação. E eu ficava chateada com isso. E aí a vida me ensinou, né, e o próprio desligamento de alguns membros aqui me fez entender que eu tinha que respeitar a consciência de cada um. Eu tinha que respeitar o tempo de cada um. Né? Tem um ensinamento que é de Meishu Sama, eu estava até falando com o Tati, né? Que Meishu Sama fala, vem cá, a pessoa que está na messiânica, que ela para de brigar no casamento, por exemplo. E aí Meishu Sama fala que demora, para um casal se harmonizar, demora 30 anos. Você casada há quanto tempo, bro? 50. 50 anos de casado. A senhora vive em harmonia com seu marido, né? Vive? Tem que fazer isso no coração. Não é messiânico, não pode observar o erro dos outros. Você não está no nível deles. Né? Mas vive em harmonia. Evolui. Faz as tripas coração, mas vive em harmonia. Né? Então, Meishu Sama fala que... Você está na igreja, está no nível de uma pessoa que não entende quem é Deus, nem é Meishu Sama, que é harmonia. Não é. Pois é. Eu não vou baixar de nível. Sim. Não entendi. E o que eu acho engraçado é isso. Meishu Sama fala que demora 20 anos para uma pessoa mudar. 20 anos para uma pessoa
aquele livro, acho que é O Caminho da Felicidade, né? E aí, às vezes, para a pessoa entender quem é Meixo Sama, né? Sim. E o poder de Meixo Sama, às vezes vai demorar muito tempo e talvez ela não entenda nunca. Porque o esforço para se elevar espiritualmente depende da pessoa. Tem pessoas que estão muito bem no nível que estão, né? Eu sempre dou um exemplo, né? Aqui no centro da cidade nós temos muitos mendigos aqui, né? Muito sacizeiros. Né, Bruno? Você fala, não sei se você sabe disso. E aí, Mas no antigo, né? tem história. Né? E aí eu fico pensando, velho, será que uma pessoa não consegue sair daquele nível? A história dos antepassados, dos ancestrais. Não. Sim, sim. E o que acontece, né? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Uma vez, quando eu era adolescente, eu tinha 17 anos. E quando eu ia para a escola, tinha um mendigo que ficava sentado no chão da rua. E eu falei, pô, eu quero ajudar esse cara, eu vou ajudar ele. Eu falei, se eu aceito, ajudei, eu ministrava, ajudei. Toda vez que eu voltava na escola, eu ministrava nesse senhor, acho que era 10 a 15 minutos de orei na época. E aí esse senhor, ele disse, olha, eu não vou mais continuar aqui. Depois de dias, eu não vou mais continuar aqui porque me fizeram uma oferta para ser caseiro na ilha. Eu falei, cara, o cara vai deixar de ser pedinte para trabalhar. E ele tinha uma deficiência na perna na época, ele andava meio que assim. Viu que milagre? Então, né, Pro? O que acontece? Esse rapaz, ele foi embora realmente, ele foi trabalhar, só que como demorou assim uns 2 ou 3 meses, ele voltou pra lá. Voltou. Ele voltou. Então, né? Aí quando eu voltei pra escola, tomou um susto, né? Eu não acredito. Anastácio é o nome dele, nunca me esqueci o nome dele. Anastácio das Virgens de Jesus, nunca me esqueci o nome dele. Aí ele falou assim, poxa, velho, você voltou, o que aconteceu? Aí ele, porque eu senti saudade do pessoal daqui, eu preferi ficar. Então, moral da história, isso me ensinou uma coisa muito importante. Existem pessoas que estão muito satisfeitas com o nível espiritual que elas estão. Né? E isso pra gente às vezes é difícil de compreender. Meu Deus, como é que essa pessoa gosta de viver tão mal? Mas tem gente que gosta, é o nível delas. O nível espiritual, a mesma fala que quando você tira uma pessoa de uma camada inferior e bota ela direto pro céu, ela fica incomodada pela luz. É igual você tá aqui no breu, no escuro, e acender a luz de uma hora para outra. Você fica incomodado com aquela luz ali, fica ofuscando os seus olhos. Né? Então, isso me ensinou a respeitar o tempo de cada um. Né? E a minha fase no começo do núcleo também me ensinou. Hoje eu não sofro. Hoje mesmo eu não esperava que a professora viesse hoje. Não esperava que eu viesse. Também não esperava que a Angélica viesse ontem, né? E eu falei, velho, a dedicação vai acontecer. E a gente passou aqui o dia inteiro limpando, não foi, Gegel? Gegel veio aqui limpar. E aí a Angélica preocupada, Paola, tem que comprar as ofertas do culto, velho, a gente está limpando aqui. Gegel, calma, o mais importante são as flores. A gente tinha comprado as flores. Se não der, é água, sal e arroz, meu irmão. Vai ser o culto que Meixo Sama quer. E olha só que maravilha. Gegel veio. A professora Raimunda, que eu não estava esperando, veio. Tati, que estava doente, fez as iquebanas e ainda cantou. E tá tudo certo, gente. Sabe? Então a gente tem que esperar e respeitar o tempo de cada um. É difícil, tem hora que até eu fico indignada. Né? E eu... coisa que se fala muito, qualquer problema, até esse reverendo, quando faleceu, leia os escritos de Meixo Sama. Que reverendo? Da Iquebana? Ministério São Thompson, né? Agora tem outro. Pois ele era o chefe dos chefes, né? Todas as linhas, todas as escolas de Iquebana, Sangueiro. Tá mentindo, não. Ele era o presidente de todas, né? Maravilhoso ele. Aí vai dedicar. Lê os escritos de Meixo Sama. E eu queria, para encerrar... Tati, cadê a sua letra? Obrigado. Eu queria encerrar com essa música, né? Olha só que maravilha, né? Aqui a gente tem uma música simples e que fala do que é o paraíso terrestre. Por isso que eu escolhi ela para representar aqui, né? Já pintou o verão, calor no coração, a festa vai começar, aí começa a falar das características do carnaval, e aí tem uma coisa que ele fala o seguinte: eu vou atrás do trio elétrico, dançar ao negro toque do agogô, curtindo minha baianidade na go, né? Olha a ancestralidade, né? Eu queria que essa fantasia fosse eterna. Quem sabe um dia a paz vence a guerra e viver será só festejar. Então, olha o objetivo, né? Eu acho que é uma das músicas mais bonitas do carnaval, essa música. Essa aqui é a música eterna do carnaval, gente.
Não tem música melhor que essa aqui. Não tem macetando, não tem nada. Não tem macetar o juízo final, não tem nada, né? E ela foi até quantos anos era da noite? Pois é. Olha, essa música, ela já faz, ela deve ter sido criada na década de 80, 90. Que ela é recente. Não foi na Era da Noite, não. Era da Noite é somente de Porque essa 1961. um dia tão lastimável, né? Então, assim, na verdade, eu queria até fazer um adendo e encerrar o culto, mas eu preciso falar de uma coisa muito importante. Como representante da arte, né? Sim. Da Miroco, eu preciso falar de uma coisa muito importante. Nós temos que valorizar a boa música, né? E assim, o que foi que eu vi esse carnaval? Eu tive permissão de tocar em charanga, eu tive permissão de tocar em bloco de bloco afro, né? E eu tive permissão de tocar até em Alferina no Marujo, né? Tive permissão, quase que ia trazer para cá o pessoal da Marujada, não consegui, né? Nem consegui trazer uma charanga. Mas assim, o que eu cheguei à conclusão? Eu tocando em charanga você tem uma música que é instrumental, correto? Como é que você vai tocar algo instrumental recente? Se as músicas de hoje, o que eu percebo das músicas de hoje, principalmente as músicas de axé, as músicas mais recentes, né, popularescas, né? Não tem melodia não, gente. É só a pessoa falando. Não tem melodia. Não tem melodia nenhuma. Melodia é essa. Eu tô vendo que a gente está numa situação crítica. Ou a gente passa a selecionar o nosso ouvido e não dá audiência para as músicas ruins. Ou assim, a gente está num período de colapso da música. O que aconteceu com essa questão aí do macetando, né? Que a Baby do Brasil falou uma coisa, e aí a Ivete falou, a gente vai macetar o sei lá, enfim. Aí eu fui assistir a avaliação vocal num canal que eu acompanho bastante, que é o Leandro Voz, né? Eu falei, como é que o Leandro Voz vai dizer a interpretação? Porque a gente sabe que Ivete é maravilhosa, né? A banda é maravilhosa, mas infelizmente ela está atendendo um repertório que é um repertório que o público está pedindo, né? E que é um repertório de baixo nível. Então, assim, eu estou vendo Ivete como uma das melhores bandas do Brasil, com um vocal maravilhoso, que é uma das cantoras mais afinadas que a gente tem hoje, né? Mas, assim, em termos de Bahia, de Brasil, uma das nossas cantoras mais afinadas, porém, atendendo um repertório baixo, né? E aí, quando ele avaliou a situação do Macetando lá, ele viu a treta que teve e ele falou assim, gente, as pessoas estão criando treta porque a música em si não está representando mais nada. As pessoas estão mais preocupadas com a treta, com o que deu no jornal, com o que deu na fofoca, do que com a música. Ninguém mais está interessado em fazer música boa. E eu achei essa colocação dele, assim, muito interessante, muito pontual, muito, sabe, ele foi em cima, cara, do problema. Achei muito contundente. Hoje as pessoas, elas... Essa linha ali cantou também, não sei. Eu também não sei. Mas assim, eu só sei que ela canta Amangas, Amangas, ser exemplo para a sociedade, né? toda vez. Mas o fato é, as pessoas, elas estão esquecendo do valor valor da arte. O valor da arte não está mais existindo. O valor da arte está sendo substituído pelo dinheiro. Então, quanto mais dinheiro tem, mais divulga, e mais a gente engole isso, goela abaixo, né? O valor da arte está perdendo para as fofocas, para as tretas, para os cancelamentos. E Márcio Vitor, né? que entende música. Pois, não, na verdade, o Márcio Vitor é um bom percussionista, mas ele segue a mesma linha, né? Vamos fazer o que o povo quer, Pois né? Mas é um bom percussionista. Exemplo, né? Ele, como percussionista, é muito bom. Né? Então, vamos refletir sobre isso. O que a gente está escutando? O que a gente está permitindo? A gente está dando lucro, porque quando você escuta no Spotify, no YouTube, as músicas, você dá audiência para essa galera. Assim, eu, enquanto profissional, sou obrigada a escutar isso, né? Porque eu trabalho com isso, eu preciso saber o que está acontecendo. É igual você ver um jornal, né? Você tem que saber todas as notícias. E a família também, né? Que é o futuro dos filhos. Mas, todo mundo que não tem essa obrigação musical... Vai ver o que Então, assim, todo mundo que não tem essa obrigação musical... Faça uma seleção, não permita que seu ouvido seja feito de pinico. Porque é isso que está acontecendo. Não se faz mais música de qualidade. Não existe mais. Né? Então é isso, gente. Muito obrigado. E tenham um bom fim de semana a todos. Né? Ela gravou tudo ali. Ficarei
Ficaremos agora com o hino da Miroco no Secai. Problemas técnicos, vamos cantar. Encerra-se assim o culto mensal, acumulado com o culto do Goxoten, em fevereiro de 2024, da Miroco no Secai Kyokai Núcleo Musical. É sim.